Olá a todos, na aula anterior eu falei da associação de resistores mista e nessa aula eu vou fazer algumas questões comentadas. As questões que eu vou comentar aqui, na verdade, não são questões formais com enunciados. Essas imagens eu busquei na internet, fiz uma pesquisa de associação de resistores por imagens em mista e aí eu selecionei algumas para analisar com vocês, tá certo? Então, vou fazer análise do que acontece com a corrente elétrica, vou fazer análise do que acontece com o potencial elétrico em cada uma das partes desse circuito elétrico. Então, o primeiro circuito que eu tenho aqui, eu já sei a princípio que ele é um circuito misto. Por quê? Porque eu consigo observar que tenho resistores espalhados aí no meu circuito todo. Primeira coisa que eu vou tentar analisar é o que acontece com o potencial elétrico em cada ponto do circuito e ainda o que acontece com a corrente elétrica em cada parte do meu circuito. Aqui a extremidade A, aqui a extremidade B, onde eu vou ter nessas duas extremidades a fonte, isso é, a bateria, a tomada, o que está proporcionando ao meu circuito elétrico a diferença de potencial. Eu vou passar por uma tela quadriculada para ver se o meu desenho não fica tão ruim quanto se deixar nessa tela aqui. Trouxe aqui para essa outra tela, então, o circuito que eu tinha no slide anterior, tá? Espero que dê para visualizar. Aqui eu tenho um resistor de 6 ohms, 2, 3, 5, 4 e 10 ohms, terminal A e B, e eu vou começar a analisar o que acontece aqui com a corrente elétrica. Supondo que a corrente elétrica seja proveniente aqui do ponto A, então eu vou dizer que eu tenho uma corrente elétrica I vindo aqui para o lado direito, a corrente elétrica I passa pelo resistor de 6 ohms, porém, quando chega nessa posição aqui, nesse nó, eu tenho uma bifurcação nesta posição, o que significa que essa minha corrente elétrica, ela vai se dividir, isso é, uma parte da corrente elétrica vai descer e uma parte da corrente elétrica vai continuar. Será que essa corrente elétrica vai se dividir de modo igual ou não no meu circuito elétrico? Mas antes de pensar nessa divisão, se é igual ou não, eu vou apenas dividir aqui, dizendo que vai descer uma corrente que eu vou chamar de corrente I1, vai seguir para a direita uma corrente que eu vou chamar de corrente I2, a corrente I2 passa pelo resistor de 2, passa pelo resistor de 3, passa pelo resistor de 5, portanto, se eu observar nesse trecho do meu circuito, é a mesma corrente elétrica que está passando, I2. Quando chega nesta parte aqui do meu circuito, o que eu observo que acontece? Eu tenho uma corrente I1 chegando lá de cima, uma corrente I2 vindo do lado direito. Essa corrente elétrica, esses elétrons se juntam, e se eles se juntam, eles voltam novamente a formar a corrente I. Então, eu sei que a corrente I, ela se dividiu em duas partes, uma que eu chamei de I1 e uma que eu chamei de I2, porém, eu ainda não disse se essas duas partes são iguais ou não. O que eu sei desse meu circuito? Nesse trecho está passando a mesma corrente elétrica. Se nesse trecho do meu circuito está passando a mesma corrente elétrica, isto significa que esse trecho aqui do meu circuito, que eu estou circulando de verde, é um trecho no qual os resistores estão associados em série. Se eles estão associados em série, isso significa que eu posso trocar esses três resistores por um único resistor, que eu vou chamar de resistor equivalente 1. E esse resistor equivalente 1, ele vai ser a soma de cada um desses resistores que eu tenho nesse pedacinho verde do meu circuito. Portanto, esse resistor equivalente 1, ele vai ser a soma de 2 com 3 com 5. O que vai me dar uma resistência equivalente nessa parte do circuito de 10 ohms. O que significa que eu vou fazer o meu circuito de novo, trocando esses três resistores por um único resistor de 10 ohms. Então, eu vou fazer agora o desenho novamente do circuito. Eu redesenhei aqui para vocês, né? Pausei o vídeo e redesenhei. Não fica tão bonito, igual os daqui de cima, vejam, eu trouxe esses resistores para cá novamente. Agora, no lugar desses três, eu vou ter que desenhar esse meu resistor aqui, que vale 10 ohms. Então, eu vou pôr aqui essa resistência equivalente que eu acabei de achar. O que eu sei agora desse meu circuito?
eu sei que aqui em cima está passando a corrente I, que é a corrente total. Nesse ponto, a corrente se divide em I1 e a corrente se divide em I2. O que eu sei? Que a corrente I1 está passando por um resistor de 10 ohms, a corrente I2 também está passando por um resistor de 10 ohms. Como esses resistores têm resistências iguais, essa corrente total se dividiu em duas partes iguais, né? Quantidade de elétrons que vai passar por esse trecho do fio vai ser a mesma quantidade de elétrons que vai passar pelo outro trecho do fio. E essa corrente elétrica volta a se juntar aqui. Então, daqui, dessa análise, eu já consegui descobrir que I1 e I2 são iguais. O que mais eu sei desse meu circuito? Eu sei que o potencial aqui é A. Como eu tenho um resistor aqui no meio do caminho, esse ponto eu não vou poder chamar de A, mas eu também não posso chamar de B, porque B tá lá embaixo, né? Então, eu vou colocar aqui de roxo, esse ponto, eu estou chamando ele de ponto C, aqui em cima, ó. Se eu olhar nesse trecho do meu circuito, eu não tenho nada, portanto, esse ponto do meu circuito também é C. Quando eu olho neste pedaço do meu circuito ou neste pedaço, eu tenho resistor. O que significa que eu não vou poder chamar esse ponto aqui de potencial C e também não vou poder chamar de potencial B, porque tem um resistor aqui no meio do caminho. Se eu não posso chamar de mesma letra, eu invento. Eu vou chamar aqui, ó, de D, ok? Então, potencial aqui em cima é C, o potencial aqui embaixo é D. Não pude usar a mesma letra porque tinha um resistor aqui no caminho. Não pude chamar de B porque tinha um resistor nesse caminho. Se eu olhar nessa parte do circuito, não tem nada, não tem nenhum componente elétrico aqui. Então, essa parte do meu circuito também é D. O que eu observo aqui? Eu observo que esse trecho do meu circuito, os dois resistores de 10 ohms estão ligados na mesma diferença de potencial, que é o potencial CD. Ok? Aqui está ligado no potencial C e D, aqui também está ligado no potencial C e D. Se eles estão ligados na mesma diferença de potencial, isso significa que esse trecho do meu circuito é um trecho que está em paralelo. Como é que eu acho a resistência equivalente quando o meu circuito está em paralelo? 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Quanto vale cada um desses R's? 1 sobre 10 mais 1 sobre 10, o que vai me dar 2 sobre 10, o que significa que a resistência equivalente é 10 sobre 2, que é igual a 5 ohms. Então, eu vou redesenhar o meu circuito, trocando aqui por um único resistor, no lugar desses dois, um único resistor de 5 ohms. Reparem que eram 2 resistores de 10, a minha resistência equivalente ficou 5. Se eu quiser fazer contas mais rápidas, se fossem 2 resistores de 8, por exemplo, a resistência equivalente seria 8 dividido por 2, porque são 2 resistores. Se fossem resistores de 12, 12 e 12, a resistência equivalente seria 6, 12 dividido por 2. Então, sempre que eu tiver um circuito em paralelo com 2 resistores de resistências iguais, o que eu já concluo matematicamente disso? Que a resistência equivalente vai ser metade do valor da resistência de um desses resistores. Ah, e se eu tiver 3 resistores de resistências iguais, como 12, 12 e 12, quanto vai ser a minha resistência equivalente? 12 dividido por 3. E isso evita que eu fique fazendo essas continhas o tempo todo, tá? Então, eu tenho resistores iguais a 12, quantas vezes? 1, 2, 3. 12 dividido por 3, portanto, é a resistência equivalente nesses circuitos. Pessoal, isso ajuda bastante nos vestibulares, tá? E aí, você vai até depois bater o olho em situações desse tipo aqui, ó, que eu vou colocar agora para vocês, e vocês vão evitar fazer contas nessas situações. Por exemplo, se eu tiver aqui um de 15 e eu tiver aqui um resistor de 5 ohms, eu, por exemplo, já não faço conta nessa situação. Por quê? Porque eu imagino que esse resistor de 15, esse resistor de 5, perdão, ele é proveniente de uma associação em paralelo de 3 resistores de 15. Porque se eu tenho 3 resistores de 15, o que eu sei sobre a resistência equivalente desse meu circuito? É 15 dividido por 3. E 15 dividido por 3 dá 5. Então, eu já olho para um circuito
desse jeito aqui e já imagino, olha, tenho um de 15 aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3 de 15, então a resistência equivalente desse meu circuito seria 15 dividido por 4, tá? 15, 15, 15, 15. 1, 2, 3, 4 vezes. Eu imaginei que esse de 5 era proveniente de 3 resistores iguais. Isso facilita muito para evitar ficar fazendo 1 sobre 15 mais 1 sobre 5 e depois inverter para achar a resistência equivalente. Com o tempo, vocês vão pegando a prática e sabendo olhar para o circuito e fazer todas essas substituições. Então, voltando aqui para a minha resolução. Eu não tinha uma proposta para esse enunciado. O que eu estou fazendo é achando a resistência equivalente desse circuito a princípio, tá? Depois eu vou voltar e vou analisar outras coisas nesse meu circuito também. Então, eu posso trocar essas duas resistências por uma resistência equivalente de 5 ohms. Então, o que eu tenho que fazer agora? Redesenhar o meu circuito de novo. Então, eu redesenhei aqui o meu circuito, igual tinha aqui em cima, deixei o ponto C e o ponto D, tô trocando esses dois resistores, cuja resistência é 10 ohms, por um único resistor, cuja resistência equivalente é 5 ohms. E agora, eu sei que a corrente elétrica que passa aqui é a corrente total I, a corrente elétrica que passa aqui é I, e a corrente elétrica que passa aqui também é I. Portanto, o que eu concluo desse circuito, esse circuito agora todinho, é um circuito que está em série. Se ele é um circuito que está em série, a resistência equivalente desta parte do meu circuito, que seria minha resistência equivalente 3, né, que é a terceira resistência equivalente que eu estou calculando, ela vai ser a soma de todas as resistências. Isso é, o 6 somado com o 5 somado com o 4. Portanto, a resistência equivalente desse meu circuito vai dar 15 ohms. Isso é, eu redesenho o meu circuito com o ponto A, o ponto B e um único resistor, cuja resistência equivalente vale 15 ohms. Então, eu consegui, nesse circuito, analisar o que acontece com a corrente elétrica e o que acontece com a diferença de potencial em cada um dos trechos. E eu vou pôr algumas situações onde eu vou ter que abrir o circuito. Então, vamos para um próximo exemplo comentado, ainda sem enunciado, ok? Voltei aqui para o meu PowerPoint, como vocês podem ver, eu estou deixando aqui para vocês a resolução do exercício. O próximo circuitinho elétrico que eu tenho é este aqui, com um diferencial do circuito elétrico anterior. Ele me deu a corrente elétrica em uma das partes do circuito. Primeira coisa que eu vou fazer é achar a resistência equivalente desse circuito. Depois eu vou elaborar algumas perguntas sobre esse circuito elétrico também. Eu vou levar essa figura para a tela quadriculada. Trazendo essa figura aqui para a tela quadriculada, eu tenho ali o meu circuitinho elétrico. É ruim a visualização, eu sei, eu peço desculpas aí a vocês, tá? A imagem que eu peguei na internet também não estava com uma resolução muito boa. Aqui eu tenho 80 ohms, 25, 20, 60, 20 e uma corrente de 0,10 ampere. Então, a primeira coisa que eu posso imaginar é que onde eu tenho esse U, essa diferença de potencial, eu vou colocar aí aquelas letrinhas A e B de costume. Então, aqui em cima eu vou chamar de ponto A, aqui embaixo eu vou chamar de ponto B. Vou analisar o que acontece com o potencial elétrico no meu circuito, tá? Daqui para cá eu tenho um resistor, então eu não posso chamar essa bifurcação de A, também não posso chamar de B, porque B é lá embaixo, então eu vou chamar esse ponto de ponto C. Olhando aqui para a direita, eu não tenho componente eletrônico, aqui também é C. Se eu voltar para esse primeiro C que eu coloquei e descer no meu circuito, eu tenho um resistor de 25 aqui no meio, não vou chamar essa bifurcação de C, vou dizer que o potencial aqui é D. Se eu olhar para a esquerda, eu não tenho resistor, então aqui também é D. Se eu olhar para a direita, eu não tenho resistor, aqui também é D. Se eu olhar aqui para baixo, nesse primeiro D que eu desenhei, eu tenho um resistor, mas eu não vou chamar esse ponto de E. Por que eu não vou chamar esse ponto de E? Porque quando eu olho para o meu circuito, eu vejo que aqui embaixo, esse ponto é B. E nesse trecho do meu circuito, não tem resistor elétrico, não tem nenhum componente eletrônico. Então, aqui embaixo vai ser B,
porque nesse trecho não tem resistor, então eu não pude chamar de E, porque aqui não tem nada. Aqui também não tem nada, então eu também vou chamar de B, sempre olhem para o circuito como um todo, tá bom? Nesse trecho da direita também não tem nada, então aqui também é B. Onde eu não tenho componente eletrônico, eu não tenho mudança de potencial. Então, aqui eu já consigo ver o que está em paralelo, por exemplo, no meu circuito. Eu sei que B e D são mesmas diferenças de potencial, o que significa que esses dois aqui estão em paralelo. Portanto, eu posso trocar esses dois resistores por um único resistor. Então, eu começo a pensar nesse meu circuito olhando para esta parte aqui que eu estou pontilhando, que é a parte que está na mesma diferença de potencial, que seria o potencial B e o potencial D. E aí, em dois fios, em um deles, eu tenho um resistor que vale 2 ohms, 20 ohms, e no outro eu tenho um resistor que vale 60 ohms. Eu já consigo ter uma ideia do que acontece com a corrente elétrica nessa parte do meu circuito. Como é que eu consigo já ter uma ideia do que está acontecendo com a corrente elétrica nesse trecho aqui do meu circuito? Eu sei que aqui em cima eu tenho um resistor cuja resistência é 3 vezes maior do que aqui embaixo. Portanto, a corrente elétrica aqui em cima vai ser 3 vezes menor. Quanto maior a resistência, menor é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica aqui embaixo vai ser 3 vezes maior, tá? O que significa que eu sei o quanto passa desse 0,10 ampere no de 60 ohms e eu sei o quanto passa desse 0,10 amperes nesse de 20 ohms. Mas, a princípio, eu estou calculando apenas a resistência equivalente desta parte do meu circuito que eu sei que está em paralelo. Como eu acho essa resistência equivalente? Eu posso ir por aquelas continhas, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 20, esse é o jeito mais tradicional de se fazer. O mínimo múltiplo comum entre 60 e 20 é 60. 60 dividido por 60 dá 1. 60 dividido por 20 dá 3. Portanto, a resistência equivalente é o inverso dessa coisa que eu acabei de fazer aqui. Essa resistência equivalente seria 60 dividido por 4. O que dá para nós uma resistência equivalente nessa parte do circuito de 15 ohms. Ok? Se eu quiser, eu posso evitar de fazer essas continhas. De que maneira? Só lembrando vocês, eu posso imaginar que esse resistor de 20 é proveniente de uma associação de 60, 60 e 60 em paralelo. Se eu tiver 3 resistores de 60 em paralelo, não seria 60 dividido por 3, que vai dar 20? Então, eu posso imaginar que esse pedaço do circuito seria um resistor de 60, que é aquele que eu já tenho, e no lugar do resistor de 20, eu imagino que eu tenho 3 resistores de 60, ok? Então, é como se aqui embaixo eu tivesse 3 resistores de 60. O que vai dar para nós, numa situação, ó, seria isto aqui, um resistor de 60 em cima, que é o que eu já tinha no meu circuito, mais 3 que seriam os de 20, 60 sobre 4. E 60 dividido por 4, nós sabemos que vai dar 15 ohms. Então, isso é um jeito de eu resolver, né? Imaginando que esse é um de 20, eu já tinha um de 60 aqui em cima, então, ao invés de ser 60 dividido por 3, eu faço 60 dividido por 4. Lembrando que isso aqui é só um jeito mais rápido de eu simplificar as coisas, caso eu esteja fazendo aí alguma questão de vestibular ou para algum concurso que exija esse conhecimento. Então, nesse pedaço do meu circuito, que é aqui, eu não vou desenhar de novo, tá? Eu vou trocar esses 2 resistores por um só, que ao invés de valer 20 e 60, eu vou trocar por um resistor de 15 ohms. Eu simplesmente dupliquei a minha figura e aí eu vou riscar esses 2 resistores e vou dizer que eu tenho um resistor aqui que vale 15
ohms. O que eu sei sobre essa parte do meu circuito, né? Essa parte do meu circuito, agora eu não tenho mais esses dois pontos, né? Porque ele sumiu, eu tenho aqui um ponto B. Então, nessa parte do meu circuito, eu tenho, passando por ele, a mesma corrente elétrica, ok? Que corrente elétrica que tá passando? 0,10 ampere. Essa parte do meu circuito é uma parte, portanto, do meu circuito que está em série. Se ela está em série, isso significa que eu vou trocar esses dois resistores por um único resistor, cuja resistência equivalente vai ser 25 mais 15. Porque quando eles estão em série, eu preciso lembrar que a resistência equivalente é a soma das resistências dessa parte do meu circuito, que eu tenho ali 25 e eu tenho o 15 que eu calculei agora há pouco. Então, a resistência equivalente dessa parte do meu circuito vai ser 40 ohms. Isso quer dizer que eu vou trocar esses dois resistores por um só que vale 40 ohms. Agora, eu vou redesenhar a figura. Diminuí a minha tela, redesenhei esse circuito agora aqui. Vejam, continuei com 80, continuei com o ponto C, continuei com esse ponto C, continuei com o 20, o B tá aqui, esse B tá aqui. A única coisa que eu troquei foi esses dois resistores pelo de 40. O restante do meu circuito continua tudo igual. O que eu observo agora dessa situação é que esses dois aqui estão ligados na mesma diferença de potencial. Portanto, esta parte do meu circuito eu sei que está em paralelo. Se ela está em paralelo, eu acho a resistência equivalente como sendo 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 40 mais 1 sobre 20, tá? Ou, se eu quiser, eu posso imaginar que aquele meu resistor de 20 ohms, então, ó, tem um de 40, né? E eu posso imaginar que o resistor de 20 é proveniente de um de 40 em paralelo com um de 40, porque 2 de 40 em paralelo, eu sei que se eu tenho 2 de 40 em paralelo, a resistência equivalente desses dois vai ser 20. Então, eu posso imaginar já que isso aqui é 2 de 40, e aí seria 40 dividido por 3 a resistência equivalente dessa parte do meu circuito, que é o que eu vou achar se eu fizer as continhas aí com vocês, né? 40, aqui eu vou manter o 20, né? Tiro o MMDC, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, e aí eu vou achar uma resistência aí de 40 sobre 3 ohms. O que vai dar 13,3 ohms aproximadamente. Então, meu circuito já ficou mais simples ainda. Quando eu for redesenhar ele, vou subir aqui a tela para poder redesenhar o meu circuito aqui para baixo. Então, eu tenho o ponto A, continuo com o resistor de 80 ohms, só estou trocando o de 40 sobre 3, né, esses dois aqui, por um de 13,3 ohms. Aqui eu continuo tendo o ponto C, aqui eu tenho o ponto B e aqui eu também tenho o ponto B. Se eu quiser, eu posso desenhar já esse circuito desse jeito aqui, ó. A, B, o C é um ponto que eu inventei no meio, aqui tem um de 80 e aqui tem um de 13,3 ohms. A corrente elétrica agora é a mesma, né, no meu circuito todo, que é a corrente total, mas por enquanto, como eu só estou achando a resistência equivalente do meu circuito, essa resistência equivalente, portanto, seria 93,3 ohms, ok? Agora, para esse exercício, eu vou fazer aqui um retorno nele para discutir algumas outras coisas com vocês. Eu só reorganizei aqui um pouquinho a tela, mas eu quero voltar aqui para vocês para discutir um pouquinho uma parte do circuito, né? Ele me deu uma corrente elétrica. Ao me dar essa corrente elétrica aqui, eu descubro várias coisas a partir dela. Por exemplo, eu sei quanto vale a diferença de potencial entre C e D, porque eu tenho o R e eu tenho o I. R vezes I é a diferença de potencial. Lembram-se? U é igual a R vezes I. Então, se eu pegar os 25 ohms e multiplicar pelo 0,10 ampere, eu descubro que a diferença de potencial naquele trecho, ela vale 2,5 volts. Eu vou colocar ela aqui em rosinha pra gente, ó.
2,5 volts, tá? Se eu sei que aqui eu troquei esses dois resistores por um só de 15 ohms e que nesses 15 ohms também tá passando 0,10 ampere, eu também sei quanto vale a diferença de potencial nessa parte do meu circuito, onde eu tenho D e B. Porque se aqui é 15 e aqui é 0,10, eu faço 15 vezes 0,10 e eu acho a diferença de potencial. Isso é U igual a R vezes I. O que vai dar para mim 15 vezes 0,10? 1,5 volts. Então, esse pedaço do meu circuito tem 1,5 volts. Aqui tem 1,5 e aqui também tem 1,5. Então, eu marquei aqui no desenho, ó, 1,5 volts, 1,5 volts, que é 1,5 volts desse pedacinho. Aqui tem 2,5 volts, aqui tem 1,5 volts, então 2,5 com 1,5 num trecho que está em série, eu somo essas DDPs, porque esse trecho aqui é em série. Se eu somar essas DDPs, eu sei que a DDP entre C e B vai ser 4 volts. Então, se aqui tem 4 volts, aqui também tem 4 volts. Então, eu sei que nessa parte do meu circuito, aqui, ó, tem 4 volts. Se aqui tem 4 volts e o resistor vale 20 ohms, eu acho a corrente nessa parte do meu circuito. De que maneira? U é igual a R vezes I. O U é 4, o R é 20, portanto, o I vai ser 2 ampere nessa parte do meu circuito. Opa, 2 ampere não, é 4 sobre 20, que é 0,2 ampere. Então, aqui passa 0,1 ampere, aqui passa 0,2 ampere. Se aqui tem 0,1 ampere, desceu 0,1, para cá veio 0,2, eu sei a corrente que está passando por aqui, que é a corrente total. A corrente total se dividiu em 0,1, se dividiu em 0,2, o que significa que a corrente total é de 0,3 ampere. Se eu sei a corrente total e eu sei o potencial elétrico, eu sei o resistor elétrico aqui, que é 80, né? 0,3 vezes 80 vai me dar 24 volts a DDP nesse ponto do meu circuito, ok? Isso é, eu consigo saber quanto vale a DDP e a corrente elétrica em cada um dos resistores do meu circuito, a partir do momento que eu sei a corrente elétrica em um dos trechos, ou se eu soubesse a DDP total aqui, eu também saberia quanto vale a diferença de potencial em cada pedaço. E também a corrente elétrica. O que pode acontecer? O exercício pode colocar um voltímetro aqui fora para mim, pode colocar um voltímetro em qualquer parte do meu circuito e perguntar a diferença de potencial, ou ainda colocar amperímetros e me perguntar o valor da corrente elétrica. Então, eu fiz aqui uma análise só voltando, né? De lá do final aqui para o começo, para saber responder cada parte do circuito. E aí, eu vou fazer, numa próxima gravação, mais 2 questões comentadas com vocês. Então, até a próxima gravação, onde eu vou dar continuidade às questões comentadas.